Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Vamos poder compartilhar a palavra do Senhor e poder aprender mais sobre Ele, sobre como Ele quer que nós possamos viver dentro do seu mundo. E hoje a nossa aula vai ser sobre os bem-aventurados, os humildes de espírito. Então, nós vamos falar sobre essa primeira bem-aventurança. Então, o que vai ser a nossa aula hoje? Tá? Primeiro, eu vou tentar falar que existe o reino de Deus, tá? Que o reino de Deus existe, que Ele quer que nós andemos segundo a sua vontade dentro do seu reino. Marcelo, que vontade que é essa? Eu estou falando da vontade no sentido de preceito de Deus, com relação à palavra dele. O que Ele quer que nós possamos fazer para que honre o nome dele. Então nós precisamos andar dentro do mundo dele, dentro do reino dele, de acordo com a sua vontade. Também vou falar que existe um rei, que é o Senhor Jesus, que ele veio no mundo, e aqui nessa parte que nós vamos estudar, que é sobre as bem-aventuranças, está dentro do Sermão do Monte. E dentro do Sermão do Monte ele está mostrando como é que nós devemos viver dentro do reino dele. Ele está falando para os seus súditos, para aquelas pessoas que vão viver dentro do mundo dele, de acordo com a vontade dele, e como elas devem viver então assim. E aí sim, depois nós vamos entrar nessa bem-aventurança, que é ser humilde de espírito, e aí nós vamos tentar entender que nós não somos nada diante do Senhor, que nós não merecemos nada da parte dele, que nós não conseguimos entrar no reino dos céus por nós mesmos, e que nós devemos ser pobres de espírito. Nós precisamos ser menos arrogantes e entender que nós não merecemos nada do Senhor. E aí depois a gente vai finalizar dizendo que nós só conseguimos entrar dentro do reino dos céus por conta da obra consumada do Senhor Jesus. Tá? Então, essa vai ser a nossa aula. Espero que o Senhor fale ao teu coração, que fale ao meu coração e que nós possamos aplicar essas verdades nas nossas vidas. Então, quero começar com uma oração. Pai Santo, Pai Bendito, é maravilhoso, Pai querido, da forma que o Senhor se revela a nós através da Tua palavra e nos diz como devemos andar dentro do Teu mundo. Ó Senhor, nos perdoa muitas vezes quando não fazemos isso. Mas obrigado porque a Tua palavra existe e ela nos ensina como andar. Abençoa essa aula da escola dominical, fala conosco, que nós possamos viver uma vida de justiça dentro do Teu mundo. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, a título de introdução, eu queria primeiro dizer o que é a raça humana perante Deus. Tá? Então, como que ela é representada diante de Deus? Como que Deus vê a cada membro da raça humana? Então, primeira coisa, Deus ele é o autor da vida, o autor da criação, ele é o sustentador de todas as coisas que há. Então, ele é o autor, ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas pelo o seu poder. Então, Deus criou todas as coisas, ele tem autoridade sobre tudo. E como autoridade sobre todas as coisas, ele tem todo o direito de estabelecer as suas normas. Então, ele estabeleceu as suas normas para esse mundo. Ele disse como nós deveríamos andar, que nós chamamos da exigências da justiça de Deus. Então, ele estabeleceu as exigências da sua justiça. Como assim? Como assim exigências da justiça, Marcelo? Ele falou que nós deveríamos andar de acordo com as leis que ele estabeleceu e deveríamos cumprir. Então é por isso que é uma exigência da justiça. Ele exige obediência. O problema, irmãos, é que, como vocês sabem, o pecado entrou no mundo através de Adão, através do homem. Então, olha só, Deus criou tudo. Ele criou os céus, ele criou o sol, ele criou os animais, tudo que existe. Tem a ordem da criação lá em Gênesis 1, você pode depois ler e acompanhar. E Deus é santo, então ele criou um mundo totalmente perfeito. Então o reino de Deus é um reino de justiça, totalmente perfeito, longe do pecado.
E depois ele criou o homem, e criou o homem para ser santo como ele é santo. Ou seja, criou o homem para também viver uma vida de justiça dentro do mundo que ele criou. Mas o homem, ele não cumpriu com as exigências da justiça dele. Ele não cumpriu com a ordem de obediência a Deus. Então, ele foi criado para o mundo para viver em obediência, mas ele viveu de uma forma injusta dentro do mundo de justiça. Olha só, vamos ver em Efésios, você pode abrir na sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, olha o que ele diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo aqui em Efésios, ele está falando, olha, Cristo resgatou vocês da forma como vocês andavam. Vocês não precisam mais seguir o curso desse mundo. Mas olha só que interessante. Seguir o curso deste mundo aqui que está em pecado. Ou seja, vocês não vão seguir mais a injustiça. Mas aqui eu estou falando, irmãos, de quando Deus criou tudo, quando não tinha o pecado. Então, qual que era o curso do mundo antes? Era a justiça. Antes o mundo caminhava para a justiça, não tinha pecado. Lembra? Deus criou todas as coisas, estabeleceu a sua norma, a sua justiça, e era assim que o mundo caminhava. Ou seja, os animais, irmãos, eles não ofenderam a Deus. Eles viveram em justiça. Mas nós, irmãos, da raça humana, viemos para esse mundo e não exercemos justiça. Não exercemos a obediência. Nós entramos aqui e praticamos a injustiça. Olha só. Então, Deus, o autor da vida, tem autoridade sobre tudo, disse que nós deveríamos andar em justiça e nós não andamos. Fizemos o contrário da vontade dele. Então, nós somos injustos por causa disso. E por ser injustos, irmãos, por ter sido criado para sermos santos e ter entrado no mundo e ter praticado injustiça, nós nos rebelamos contra Deus. Então, olha só qual que é a nossa condição, a condição de toda a raça humana perante Deus. Por não ter obedecido, nós nos tornamos devedores, nós nos tornamos inimigos e nós nos tornamos criminosos perante Deus. Essa é a condição da raça humana perante Deus. Vamos lá, então, a primeira que eu falei. Primeiro, nós somos devedores. Por que devedores, Marcelo? Porque Deus exige obediência perfeita, às exigências da justiça. Nós não conseguimos entregar a obediência perfeita, porque uma vez que nós pecamos contra Deus, somente um pecado, nós já estamos culpados de todos os outros. Então, precisamos entregar a obediência perfeita e não conseguimos. Eu falei que nós somos inimigos também de Deus. Por que inimigos, Marcelo? Porque nós quebramos a aliança. O pacto foi quebrado lá no Éden por Adão. Então, quando nós quebramos a aliança, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós ofendemos a Ele. Quando Ele diz, ajam dessa maneira, ou seja, pratiquem a justiça, e nós não praticamos a justiça, nós somos injustos por causa disso, nós ofendemos a Ele. Então, nós somos inimigos dele. Deus não quebrou nada conosco. Deus permaneceu fiel. Ele cumpriu a aliança. Nós não. A aliança era obediência. E nós não cumprimos isso. Então, que é chamado de pacto das obras. Que Adão poderia ter feito isso, cumprir certinho, que ele podia cumprir certinho a obediência. Ele não fez. Então, ele quebrou. Então, nós nos tornamos inimigos de Deus por causa disso. E criminosos. Por que criminosos? Criminosos porque a lei de Deus está estabelecida e quando nós não cumprimos uma lei, nós nos tornamos criminosos. Tá? Então, essa é a raça humana representada perante Deus. E se somos criminosos, somos dignos de punição. Tá? Então, irmãos, eu quis fazer isso aqui como título de introdução para nós conseguirmos entender melhor a nossa aula.
Pensa nessa ideia, tá? Existe o reino de Deus e um reino de justiça. Mais uma vez, um reino de justiça que a obediência deve ser estabelecida. Deus é o autor, ele tem autoridade sobre o mundo. Ele diz como as coisas devem funcionar e ele quer obediência a ele. Então vamos lá para o nosso texto base, que está lá em Mateus, capítulo 5, é a primeira bem-aventurança. Capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Vendo Jesus a multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte, irmãos, eu não sei, assim, na sua vida, quanto tempo você leu, mas como é precioso esse texto. Ele começa no capítulo 5 de Mateus e ele vai até o capítulo 7 de Mateus. É maravilhoso. Como Jesus está dizendo como é que a gente deve andar dentro do reino dele. É muito bom. E ele começa com essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, primeiro eu quero mostrar qual que é a ideia do livro de Mateus. Ele apresenta Jesus de uma forma. Qual a forma que Mateus apresenta Jesus? Como rei. O rei chegou. O rei chegou. O rei da onde? O rei de um reino. E esse rei do reino vai dizer como é que a gente vai viver dentro do mundo dele. Olha só, eu falei que Mateus apresenta Jesus como rei. Eu quero só pegar alguns versículos com os irmãos para a gente ver a ideia de Mateus, de mostrar que Jesus é o rei mesmo. Então, Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 ao 2, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde estava o recém-nascido rei dos judeus? É porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, já bem no início do livro, ele está mostrando que Jesus é o rei. Então, para mostrar essa ideia que Mateus quer apresentar, que Jesus é o rei. E também nós temos outros textos aqui que também vai falar sobre o reino de Deus, que também está em Mateus. Lá em Mateus 13, do 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha só a ideia desse versículo. Ele quer mostrar que o reino é algo mais importante que existe. Que o reino dos céus é algo tão grande que ele esconde o tesouro e depois ele vende tudo que tem para poder comprar aquele terreno, porque realmente é aquilo que importa. Outro versículo que está ali pertinho, aqui no 45, ele diz: O reino dos céus é semelhante a um que negociava e procurava boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Então ele comprar o reino dos céus com a pérola de grande valor. E ele quer aquela pérola, então ele vai e vende tudo que tem para poder comprar aquela pérola. Vocês estão percebendo a ideia de Mateus? De mostrar que Jesus, de mostrar o reino. E esse reino que eu estou falando para vocês, irmãos, é um reino de justiça. E se existe um reino de justiça, existe um rei que exige justiça. Então, eu queria que nós pudéssemos pensar para essa aula como um reino de Deus de justiça. Esse é um tema central das Escrituras e do Novo Testamento, que Jesus também fala lá em Mateus 3:2. Jesus fala não, que João Batista fala lá em Mateus 3:2. Ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Mais um versículo que mostra a ideia de reino aqui no livro de Mateus. E aqui no Sermão do Monte, Jesus está mostrando, Jesus que é o rei que chegou, ele está falando assim, olha, é assim que vocês vão viver dentro do meu reino. Então, esse capítulo do Sermão do Monte, que é o 5, 6 e o 7, às vezes as pessoas olham e falam assim, são uma forma ética que as pessoas devem viver. É mais que isso, irmãos. É mais.
O rei vai começar a falar para os seus súditos como é que eles devem viver. Então, o Sermão do Monte são traços de caráter de pessoas que vivem dentro do reino de Deus de maneira redimida. Jesus está falando para os seus súditos, é assim que eu quero que vocês vivam. É o rei que vai falar. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas como assim? Esse reino de Deus, o reino de Deus não é quando Jesus voltar? Não, queridos. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele recebeu o cetro do rei. E ele já está reinando aqui e agora. Então é por isso que ele quer que nós vivamos de acordo com a sua vontade aqui e agora. Do jeito que ele planejou antes da fundação do mundo. Quando ainda nem existia o pecado. Lembra que eu falei no começo? Existia um reino de justiça? E quando nós vivemos contra esse reino, nós praticamos a injustiça, então nós somos injustos por causa disso. Então é exatamente isso. O rei veio para falar para os seus súditos que eles devem viver da maneira que o agrade. Então não é algo por vir. Mas é só quando eu estiver no novo céu e na nova terra que a gente vai viver assim. Não, queridos. É para viver assim agora. O rei manda que nós possamos viver aqui e agora do seu jeito. Então, eu queria que nós pensássemos dessa forma. O rei estabelece as suas normas. E é o rei que vai dizer como nós devemos andar. Então, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, ele diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Olha só, os rabinos daquela época, eles não ficavam em pé para ensinar. Eles se assentavam e os discípulos sentavam em volta dele. Toda vez que um rabino sentava para poder ali perto dos seus discípulos, eles já sabiam que ia começar a aula, que ia vir algum ensinamento. Então, assim, quando nós estamos dentro da sala de aula, o professor geralmente ele está de pé e os alunos estão sentados. Mas quando Mateus diz aqui, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Então, assim, como se assentasse, já quer dizer que vai existir um ensinamento ali. Nossa, isso é muito legal porque está começando o Sermão do Monte. Então, o rei vai falar. O rei de todo o universo, que criou todas as coisas, vai falar, olha, é assim que eu quero que vocês andem. Olha que maravilhoso. Então, quando ele se assenta, está na hora da aula. Então, essa era a forma que os rabinos faziam para poder mostrar que iria começar uma aula. Se assentavam e os discípulos sentavam aos seus pés. Então, começaria a aula. Então, até parece um pouco desnecessário quando Mateus diz que como se assentasse, né? Que quando ele diz que já se assentou, já parece que vai começar a aula e os ensinamentos de Deus. Mas é para mostrar como é que os rabinos se comportavam naquela época. Então, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Então, o que seria ser bem-aventurado? Bem-aventurado é um grupo de pessoas abençoadas, tá? Vamos tentar seguir o raciocínio. O rei vai falar. E o rei vai falar para quem? A aula vai começar. Ele vai falar para os seus súditos. Quem são os súditos dele? São aqueles que vivem dentro do reino dele. É assim que vocês vão viver dentro do meu reino. Jesus está falando para qualquer pessoa? Não. Ele está falando para quem? Para um grupo de pessoas abençoadas. Quem são esses? Os bem-aventurados. É por isso que ele começa. Bem-aventurados, humildes de espírito. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui no texto, irmãos, porque eu estou acompanhando aqui pelo computador e aí o texto já subiu. Então eu vou abrir aqui no texto. Então ele começa. Bem-aventurados os humildes de espírito. Então, o que seria essa palavra bem-aventurado? Na tradução latina, a palavra bem-aventurado, ela quer dizer beatitudes. Que a tradução dela, beate, é traduzida como abençoados. Então, ser bem-aventurado é ser um abençoado de Deus. Olha só.
Vocês estão ouvindo a palavra para vocês poderem viver dentro do mundo com justiça. Isso é ser abençoado por isso. Porque o rei, ele quer estabelecer agora união. Nós pecamos contra ele. Nós o ofendemos, nós agimos com injustiça dentro do seu mundo. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o quê? Resgatar as pessoas de volta para o seu reino, para viverem novamente com justiça. Então ele está falando, eu falando para vocês, abençoados. Vocês são abençoados por causa disso. Vocês são bem-aventurados. Então algumas traduções, ao invés de colocar a palavra bem-aventurado, eles colocam felizes. Felizes é uma tradução, é uma escolha um pouco insatisfatória para a palavra bem-aventurado. Porque bem-aventurado, como nós vimos, é uma pessoa abençoada. Aquela que é escolhida por Deus. Aquele que andava com injustiça e agora vai viver com justiça. Então, eu sou feliz por ser bem-aventurado. Mas não dá para substituir a palavra bem-aventurado por feliz. Então, bem-aventurado significa ser abençoado. Eu pertenço a um grupo de pessoas no qual o rei está se dirigindo e está dizendo como é que eu devo andar dentro do reino dele. Vamos tentar agora ver a palavra bem-aventurado na forma literária. Por que ele começa com essa palavra bem-aventurado? Os profetas do Antigo Testamento e Jesus, o profeta do Novo Testamento, eles usam uma forma específica, literária de discurso. Toda vez que ele vai iniciar alguma fala, alguma palavra que vai vir de Deus, eles começam com uma forma literária. Nesse caso, qual que é a forma literária? Bem-aventurado. E que nós chamamos de os oráculos de Deus. Então, deixa eu só explicar essa parte de novo para ficar bem inteligível para vocês, que vocês possam conseguir entender. Então, existe um anúncio de Deus e existe uma forma literária. Qual que é essa forma literária que eles vão usar? Nós chamamos de os oráculos de Deus. É algo que vai introduzir para depois vir algo. Então, existe o oráculo de condenação e existe o oráculo de salvação. Então, o oráculo de julgamento e o oráculo de salvação, tá? Deixa eu tentar mostrar esse exemplo para vocês. Então, toda vez que tem o oráculo de salvação, que aqui no caso é o bem-aventurado, vai vir uma consequência depois. Agora ele coloca, bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Então, tá vendo? Tem algo bom, o oráculo de salvação. Bem-aventurado, e depois ele termina a frase dizendo que eles pertencem ao reino dos céus. E quanto ao oráculo de julgamento, ele é introduzido pela palavra ai. Não é bem-aventurado, é ai. Então quer dizer julgamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está lá em Mateus 23, do 13 ao 14. Ele começa. O próprio Jesus está dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Aí depois no 14 ele continua: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Vocês perceberam os dois tipos de oráculos? Primeiro, o oráculo de salvação. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele começa com o anúncio de Deus, o oráculo de salvação. Depois ele dá o resultado. Qual que é o resultado? É o reino dos céus. Aqui é o oráculo de julgamento. Ai. Ele fala sobre como os fariseus estavam se comportando e depois diz que eles vão sofrer juízo muito mais severo. Então, é de condenação. Tá bom? Entenderam essa parte do anúncio dos oráculos de Deus? Então, toda vez que os profetas falam alguma coisa da parte de Deus, a palavra do Senhor, eles usam um gênero literário que nós chamamos de oráculos de Deus. E existe o oráculo de salvação e existe o oráculo de julgamento.
Vamos lá, um teste para vocês aí. Qual que é o oráculo, então, de salvação? Isso mesmo, bem-aventurado. Qual que é o oráculo de condenação, de julgamento? Ai. Ok? Ficou certinho essa parte? Eu vou pegar mais um exemplo aqui do Antigo Testamento, tá? Que é o primeiro salmo, que é bem conhecido de nós, que ele diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. De novo ele está usando a palavra bem-aventurado. Quem são os bem-aventurados? Os abençoados de Deus. Então o que o abençoado de Deus faz? Ele medita na palavra dele, de dia e de noite. Lembra que eu falei que Jesus está falando aqui para um grupo de pessoas em especial? Ele está falando para os súditos que vão ver dentro do reino dele. O que essas pessoas que vivem dentro do reino dele faz? Eles meditam dentro da palavra dele. Então eles são bem-aventurados por isso. Então só para a gente fechar, para ver se ficou claro o que é ser bem-aventurado. É um favorecido, um privilegiado que foi abençoado por Deus por receber a salvação, obtendo assim o perdão dos seus pecados. Então, quando nós somos perdoados, nós andávamos em justiça. O rei agora está falando: eu quero que vocês vivam dentro do meu mundo da mesma forma que ele foi criado, com justiça. Então, nós nos tornamos salvos por ele. E por isso nós somos bem-aventurados, tá? Então é por isso que ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Os bem-aventurados. Quem são esses? São os abençoados, são os privilegiados. Ok? Então, só para a gente fechar essa parte, vai ficar bem claro para vocês. Mas os abençoados, no qual ele está se dirigindo, ele está dizendo que são os humildes de espírito. Então, o que é ser humilde de espírito? Aqui em Mateus ele qualifica essa primeira bem-aventurança. Mas no capítulo 6, no versículo 20 de Lucas, ele não qualifica, ele somente diz: bem-aventurado os pobres. Então muitas pessoas dizem: então o que eu preciso fazer para poder entrar no reino de Deus? Ser pobre. Se eu sou pobre, então eu tenho direito ao reino de Deus. Aqui, no que Jesus está querendo dizer, a gente pode até usar o que Lucas está dizendo, que é ser pobre, mas não é ser pobre com relação a ser pobre financeiramente. Embora, ali, quando Jesus estava ensinando, provavelmente existiam muitos pobres ali. Mas o pobre que Jesus está dizendo ali é ser pobre de arrogância. Porque os fariseus, ser humilde de espírito, nos termos bíblicos, significa ser pobre de arrogância. Porque os fariseus, eles achavam que pelas obras dele, eles tinham boas virtudes, eles poderiam entrar no reino de Deus. Mas o rei está falando que não. O rei está falando que não existe justiça em nós. Que não tem nada que nós possamos fazer para poder entrar no reino. É por isso que ele está falando: quem que vai entrar no reino dos céus? Os que são pobres de espírito, os que são pobres de arrogância. O que seria isso, irmãos? É mostrar que nós não merecemos nada, que nós não merecemos o reino de Deus. É olhar e falar assim: o que eu mereço é receber a minha punição por ser um criminoso perante Deus. Eu sou um inimigo de Deus. Eu quebrei a aliança dele. Eu sou um devedor de Deus. Ele pede obediência e eu não consigo entregar. Então eu mereço receber toda a ira dele em cima de mim. Isso é ser humilde de espírito. Então, essa ideia que os fariseus tinham, que somente pelas boas obras, e não só os fariseus, irmãos, na nossa cultura as pessoas dizem que somente elas não matarem, não roubarem, já dá direito a elas ao reino. Mas se nós olharmos quem tem direito ao reino dos céus, à vida eterna, nós precisamos nos comparar então à santidade de Deus. Olha para a santidade de Deus, olha como ele é puro.
Olha como ele é perfeito. E olha para você. Se você conseguir se igualar a ele, aí sim eu digo que você tem direito ao reino dos céus. Mas o problema, irmãos, é que por conta do nosso pecado, a nossa miséria, a santidade de Deus está aqui e a nossa obediência está aqui. Não tem como se igualar a Ele. Então eu preciso reconhecer a minha pecaminosidade. Eu preciso ser pobre de espírito. Eu preciso ser humilde de espírito. Eu preciso ser pobre de arrogância. Entender que eu não mereço nada de Deus. Por quê? Porque eu não consigo me igualar a Ele. Não consigo me igualar no nível de santidade dele. Então, o único mérito que nós temos para poder entrar no reino de Deus não é feito por nós, mas é feito por alguém que consegue sim. Ele se conforma a essa santidade perfeita de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, pelos méritos dele, aí sim nós temos acesso. Mas sem os méritos dele, não. Sem as obras dele de obediência, nós não conseguimos. Então, à luz da perfeição divina, nós olhamos para nós e vemos que nós não merecemos. Isso é ser humilde de espírito. Isso é ser pobre de arrogância. E são esses que vão entrar no reino de Deus. Eu vou ler mais uma vez o versículo. Bem-aventurados os humildes de espíritos, ou seja, os pobres de arrogância, porque deles é o reino de Deus. Então, olha só, vamos pensar aqui mais uma vez no que está acontecendo aqui no Sermão do Monte. O rei está falando como é que nós devemos andar dentro do mundo dele. Qual que é a forma? Justiça, não com injustiça. A injustiça é viver dentro de um mundo onde Deus é o autor e criador de todas as coisas e tem autoridade sobre tudo, até de estabelecer as exigências da sua justiça e fazer completamente o contrário. Isso é ser injusto. O rei, ele veio para buscar pecadores, para redimir um povo. Então ele está dando todo o ensinamento. Eu estou pegando aqui só o versículo, essa primeira bem-aventurança. Mas depois você pode ler todos os capítulos do Sermão do Monte, que é o 5, o 6 e o 7. E você vê como que o rei quer que nós andemos. E é interessante também, irmãos, nós pensarmos sobre essa ideia de rei de Jesus. Porque as pessoas que estavam esperando vir o Messias, que estavam esperando vir o rei, estavam esperando vir o rei que iria libertar eles da opressão romana. Eles estavam sofrendo por causa da opressão romana. Mas olha só, então é por isso que eles desprezavam Jesus. Porque Jesus era simples, não era o rei que eles estavam esperando. Eles estavam falando, é um rei que vai vir com poder. E realmente, ele estava vindo com poder. Mas o que Jesus veio nos livrar era da ira de Deus, é da opressão do pecado. Enquanto eles estavam falando, ele vai nos livrar da opressão romana, Jesus está fazendo uma coisa muito maior, muito maior. Nos livrando da opressão do pecado. Olha só, não vivam mais com injustiça, vivam agora com justiça. Esse é o meu reino, é assim que vocês vão andar. Então, olha como isso é maravilhoso. Quando o rei se assenta para começar a ensinar e começar a dar aula e falar, olha, é assim que vocês vão viver. Tá? Então, irmãos, só para ficar claro, queria que nós pudéssemos entender o que Jesus está fazendo aqui no Sermão do Monte e essa primeira bem-aventurança, que é ser humilde de espírito, ser pobre de arrogância. Irmãos, nós não temos qualquer mérito para poder entrar no reino de Deus. Somente pela obra consumada do Senhor Jesus. Aí sim. Mas por nós não podemos fazer. E é exatamente isso que ele está falando. Quem que vai entrar? Os pobres de arrogância. E também, irmãos, às vezes nós como crentes, nós também achamos que por causa das coisas que nós fazemos dentro da igreja, o nosso serviço a ele, como por exemplo, ser um diácono, um professor de escola dominical, eu canto no grupo de louvor, eu sou do coral, eu faço parte da diretoria então, da sociedade, então eu estou fazendo algo certo.
então eu teria direito ao reino dos céus. Não, queridos. O que nós fazemos, o nosso trabalho, tudo isso que é muito bom que está dentro da igreja do Senhor, é consequência de algo que o Senhor Jesus já fez por nós. Mas isso que nós fazemos não nos dá direito a nada. Isso é ser humilde de espírito. É entender que nós não... que nós... assim, até esse trabalho todo que eu falei para vocês são entregues ao Senhor com as nossas mãos sujas. Você fala, nossa, mas eu faço tanta coisa, eu dou o dízimo. Irmãos, é entregue com as mãos sujas. Somos pecadores. Não tem nada de bom em nós. Então, Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso serviço medíocre que nós entregamos para Ele na igreja, como essas coisas que eu acabei de dizer para vocês. Com isso eu não estou querendo dizer que Ele não requer essas coisas de nós. Ele requer sim a nossa adoração e o nosso trabalho. Mas o que eu quero dizer é que não é isso que nos qualifica para entrar no reino dos céus. Pensar assim é ser humilde de espírito, é ser pobre de arrogância. Então, às vezes as pessoas têm essa ideia e falam assim, mas eu estou fazendo isso e Deus tem que fazer tal coisa para mim. Irmãos, isso não é ser pobre de espírito. Isso é ser arrogante. E com essa arrogância você não entra no reino de Deus. Então, aqui mesmo do Sermão do Monte tem um versículo, no versículo 7, quer dizer, no capítulo 7, no versículo 23, que diz, Jesus está dizendo aos hipócritas, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eu queria que você pensasse sobre isso um minuto, e se Jesus um dia dissesse isso para você, qual seria a sua resposta? Se a sua resposta for a do versículo 22 do capítulo 7, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Se essa é a sua resposta, você está tentando mostrar que através do seu trabalho você teria direito ao reino dos céus. É exatamente isso que os fariseus faziam. Eles achavam que por causa da virtude deles, eles tinham direito. Irmãos, se essa seria a sua resposta para Jesus, você ainda não é humilde de espírito. Você ainda tem muita arrogância no seu coração, porque você está achando que pelas suas obras você tem direito a alguma coisa. Irmãos, para a entrada do reino, mais uma vez, a medida, o padrão é a santidade de Deus. Nós não conseguimos atingir, somente Cristo. Então o que nós precisamos é de Cristo. Pela obra dele nós entramos no reino. Então, ser pobre de espírito é falar... é como uma empresa que abriu falência. Sabe, se você já foi empresário, ou se não foi também, você sabe quando uma empresa abre falência, ou quando você está, até mesmo na sua vida financeira mesmo, você fala, nossa, eu tô ruim, eu tô pobre, não tenho o que fazer. Eu tenho uma conta para pagar, mas eu não tenho como pagar essa conta. É exatamente isso. Ser humilde de espírito. Eu falo, eu tenho uma conta tão alta para pagar com Deus, eu tenho uma dívida tão alta de obediência, mas eu abri falência. Eu não tenho como pagar. O que eu mereço mesmo é receber a punição. Mas aí você entende que tem alguém que paga essa dívida por você. E aí você entende que todos os méritos para você poder entrar dentro do reino estão em Cristo. Isso é ser humilde de espírito, irmão. Isso é ser pobre de arrogância. É você ver que em você mesmo, nas suas mãos, não tem nada que você possa fazer. Mas o Senhor Jesus pode fazer. E Ele fez isso por mim e por você. Isso é ser humilde de espírito, irmão. Então, queria voltar no que eu disse lá no início da aula. Eu já estou encerrando. Então eu disse que nós somos o que a raça humana é perante Deus. Eu disse que nós somos devedores, nós somos inimigos e nós somos criminosos. Irmãos, e eu também disse que toda a obra consumada de Cristo, tudo que Cristo fez, Ele nos
une para Cristo. Então eu queria começar, ele nos une novamente a Deus. Então eu queria começar com a primeira definição que eu disse que nós somos devedores. Então nós somos devedores porque Deus exige obediência perfeita. Nós não conseguimos pagar. Então nós abrimos falência e falamos, eu não consigo pagar isso. Eu sou pobre. Eu não consigo pagar. Deus é o credor. E o Senhor Jesus, ele é o fiador. Porque o padrão de obediência, de santidade de Deus, eu não consigo atingir. Mas o Senhor Jesus consegue. Então, o Senhor Jesus não só morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados. Ele viveu a nossa vida, irmãos. Ele cumpriu com as... de novo essa palavra, guarda essa palavra. Ele cumpriu com as exigências da justiça de Deus. O mundo de justiça que Deus criou como autor de todas as coisas e disse, o meu mundo é de justiça. E nós viemos aqui para esse mundo e agimos ao contrário, sendo injustos dentro do mundo de justiça. Onde reinava a justiça, nós entramos com a injustiça. Nós somos injustos por isso. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus cumpriu toda a justiça de Deus, toda a obediência a Deus. E o que ele fez? Ele imputou, ou seja, ele transferiu toda a obediência dele para nós. Ele colocou na nossa conta. Então, enquanto nós somos devedores e Deus é o credor, ele cobra a obediência perfeita, o Senhor Jesus é o nosso fiador. Ele assina o cheque. Ele fica do nosso lado enquanto a nossa dívida vai ser paga. Não pelos nossos méritos, mas por ele. E nós reconhecendo isso, irmãos, quando nós conseguimos entender isso, que não existe nada de bom em nós, nós somos humildes de espírito. Nós somos os bem-aventurados, aqueles que são separados do Senhor, os abençoados do Senhor, os privilegiados do Senhor. Nós temos direito ao reino porque nós entendemos que nós não temos nada em nós, mas somente no Senhor Jesus. Eu também disse que nós também somos inimigos de Deus. Inimigos porque nós quebramos a aliança. Existia um pacto que foi rompido, que foi quebrado. O Senhor permaneceu fiel e nós fomos infiéis a Ele. Então nós nos tornamos inimigos dele. Nós nos rebelamos. Ele diz que nós deveríamos obedecer e nós falamos, não, nós não vamos obedecer. Nós vamos viver do nosso jeito. Ou seja, um mundo que habitava e reinava a justiça, nós transformamos num mundo de injustiça pelas nossas obras. Então nós nos tornamos inimigos de Deus, rebeldes contra Deus. Nos rebelamos contra Deus. O que o Senhor Jesus é nesse caso então? Nós somos inimigo, Deus é o prejudicado e o Senhor Jesus é o quê? O nosso mediador. O mediador é aquele que vai ligar as partes que estão rompidas. Nós nos separamos de Deus. Somos inimigos dele. O Senhor Jesus, pela sua obra de obediência, nos traz novamente a ele. Ele nos une novamente a ele. Ele nos reconcilia novamente a ele. Então, de inimigos, agora nós estamos reconciliados com ele por causa dessa mediação que o Senhor Jesus faz. E eu também disse, irmãos, que nós somos criminosos. E se nós somos criminosos, nós merecemos punição. Somos criminosos porque não conseguimos cumprir com as leis de Deus. Então, nós somos os criminosos, Deus é o juiz e o Senhor Jesus é o quê? É o nosso substituto. Ele assume a punição no nosso lugar. Ele cumpre com as consequências. Porque Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós fomos considerados dignos de punição. E nós deveríamos morrer eternamente, viver longe de Deus eternamente. O Senhor Jesus, ele paga o preço. Então, o que ele faz? Nós somos devedores, ele é o nosso fiador. Ele obedece no nosso lugar. Nós éramos inimigos de Deus. Ele nos une novamente com ele. E ele é o nosso substituto na cruz. Ele recebe toda a ira de Deus no nosso lugar. Queridos, quando nós conseguimos entender essas coisas e a gente fala, olha,
realmente, quem tem direito ao reino dos céus? Ninguém. Ninguém tem direito. Mas o rei é tão bom que, além de ter criado um mundo para que tivesse justiça nele, e ele vê que nós não conseguimos cumprir isso, então ele vem para nos resgatar, e aí ele se assenta para começar a ensinar e falar: olha, é assim que vocês devem andar, é assim que vocês devem viver dentro do meu mundo. Então, quando ele faz tudo isso, ele mostra o amor dele por nós. Ele quer nos resgatar, irmãos. Ele não quer que nós vivamos uma vida de injustiça, porque o mundo dele é o mundo da justiça, irmãos. Nós não podemos ser tão injustos com ele. Nós não podemos viver dentro do mundo dele, e agora eu estou falando de nós crentes, de uma forma redimida, já fomos salvos por ele, insistir no pecado. Nós estamos voltando a ser injustos. Ele nos libertou dessa opressão, ele é o rei, para que possamos viver uma vida de justiça com ele agora, irmãos. Então, vamos pegar de novo, eu vou ler novamente, e aí eu encerro essa bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pobres de arrogância, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado significa ser abençoado. Vocês que são abençoados. Ele está começando com a palavra bem-aventurado, é um anúncio de Deus. Então ele começa falando: eu estou falando para vocês, eu estou falando da palavra de Deus para vocês. E é uma boa notícia que eu estou querendo dizer. Eu estou começando com um anúncio de salvação para vocês. Vocês são bem-aventurados. Estou falando com os bem-aventurados. Os humildes de espírito, os pobres de arrogância, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, que Deus nos ajude a poder entender que nós não merecemos nada diante dele. Que nós somos pobres, miseráveis, e que toda a obra consumada do Senhor está em Cristo. E que nós estando em Cristo, Deus nos recebe. Nós estamos debaixo do guarda-chuva dele. Então, quando nós estivermos diante de Deus, quem vai nos representar? O Senhor Jesus. Não é você nem eu. Aqueles que não estão debaixo do guarda-chuva de Deus, aqueles que vão se representar por si só, vão receber toda a punição de Deus. Como é que algum membro da raça humana vai chegar diante de Deus sendo um devedor, um inimigo e um criminoso? E ele não pode fazer nada para poder se salvar. Somente o Senhor Jesus pode fazer tudo por ele. Então, talvez essa pessoa chegue diante de Deus e fale: mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Ele não vai ser um pobre de arrogância, ele vai ser muito arrogante, ele não merece nada. Então, irmãos, fica também um apelo para nós, para que possamos contar essas verdades para as pessoas desse mundo. As pessoas precisam de Cristo, irmãos. Elas não podem se representar sozinhas diante de Deus, não sendo devedores, inimigos e criminosos. Eles precisam de alguém que seja o fiador deles. Assim como nós já recebemos essa bênção, eles precisam de alguém que precise ser o fiador deles, alguém que seja o mediador deles, e alguém que seja o substituto deles na punição. E tudo isso se cumpre na pessoa do Senhor Jesus. Então, irmão, só para poder fechar a aula, espero que você possa ter entendido o que eu quis dizer. Deus criou um mundo de justiça, onde a justiça reinava. O pecado entrou no mundo, causando a injustiça. Por causa disso, nós nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos devedores, inimigos e criminosos. O rei veio à terra para poder nos livrar da opressão dessa injustiça. Para poder falar: olha, é assim que vocês vão viver dentro do meu reino. Eu vou cumprir todas as exigências da justiça para poder resgatar vocês novamente. Não tem mérito em vocês. O mérito está em mim. Bem-aventurados vocês, humildes de espírito. Humildes de espírito. Porque vocês estarão no reino de Deus. Não pelas suas obras, mas pelas obras do Senhor.
Irmão, que Deus possa ter... Que você possa ter entendido o que eu quis dizer aqui nessa aula. Não sei se ficou muito claro, espero que sim. Às vezes eu até sou repetitivo, porque eu quero que essas coisas entrem na nossa cabeça. Porque nós lutamos contra o pecado. Nós precisamos saber disso, irmãos. Eu sei que talvez tudo que eu disse aqui você já sabe. Mas nós precisamos colocar em prática. Se você já tem colocado isso em prática, louvado seja o Senhor pela sua vida. Mas não baixe a guarda. Continue lutando, irmãos. Continue lutando para que possamos viver dentro do mundo de Deus, da forma que Ele quer. De uma forma justa, não de uma forma injusta. Então, gostaria de orar e pedir que Deus nos ajude a viver assim. E agradecer a Ele, porque não tem nada de bom em nós. Tudo se cumpre no Senhor Jesus. Reconhecendo isso, nós somos humildes de espírito, pobres de arrogância. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, Pai Bendito, não tem nada de bom, Pai querido, em nós. Não podemos oferecer nada ao Senhor. Por conta do nosso pecado, nos tornamos devedores, inimigos e criminosos perante os teus olhos. Mas por causa da obra do Senhor Jesus, nós podemos nos achegar ao Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Pai Santo, eu peço que o Senhor nos ajude a viver, Pai querido, de uma forma justa nesse mundo, em obediência à Tua palavra. Obrigado porque não tem nada de bom em nós. E tudo se cumpre no Senhor. Obrigado por nos dar esse entendimento. Que isso fique claro dia após dia nas nossas mentes. Que nós não merecíamos nada do Senhor. Não merecíamos nada, merecíamos a Tua ira. Mas o Senhor foi misericordioso para conosco, enviando o Senhor Jesus para cumprir com as exigências da Sua justiça. Obrigado, Pai querido, por esta aula. Por saber que somos bem-aventurados, que pertencemos ao Senhor. E nos mostrar que devemos ser cada vez mais humildes de espírito para poder entrar no Teu reino. É no nome do Senhor Jesus aqui eu oro. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que vocês possam pensar sobre isso nesta semana. Que isso seja verdade para mim também, que falei tudo isso. E vamos caminhar juntos, irmãos, rumo à cidade celestial. Vamos viver nesse mundo de uma forma justa, da forma que o Rei quer que nós vivamos. Que Deus te abençoe, meu irmão.